Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Queridos, agora alcançamos também a lição de número 12. Essa lição de número 12 vai ser aplicada no dia 18 de junho de 2023. E o título dessa lição, dessa aula, Criando Filhos Saudáveis. Querido, o texto dessa lição se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Na verdade prática, diz o comentarista, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibradas, querido. Desde já também, deixando aqui para você todos os versículos para todos os dias que você queira fazer uma reunião no lar. Então, de acordo com a lição, tem também aqui os versículos para cada dia da semana. Os versículos-chave para a leitura do Bíblia em Classe se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, versículo 42 ao 52. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Queridos, desde já quero pedir também para você nos ajudar aqui, deixando aqui o seu comentário, também compartilhando. Olha só, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Queridos, nós estamos com a nova forma. Como assim? Agora nós estamos lendo toda a lição. Então, se você, às vezes, ainda não chegou a revista, você aceitou Jesus agora e quer adquirir a lição, então olha só, vem aqui, pode me seguir, olha só, eu vou estar lendo aqui, você vai estar seguindo aí, e quando for no dia da lição, você está por dentro. Você pode estar em qualquer lugar, no navio, no ônibus, no avião, na aldeia, se Deus o guarde que você esteja em um hospital, você também pode estar aí, colocando o fone no ouvido e estar ficando por dentro de toda a lição, queridos, porque quando for o dia da aula, você vai estar afiado. Então, me siga aqui, deixa aqui também um comentário, queridos, compartilhe o nosso vídeo, vamos junto propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Olha só, queridos, então aqui na introdução diz aqui o comentarista, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade, violência presente na sociedade atual. Concordo com o escritor dessa lição, queridos. Nós temos aqui também a palavra-chave é equilíbrio, para equilibrar dentro dos lares. Olha só, querido, na introdução aqui, diz o comentarista, o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Queridos, primeiro tópico, uma família normal. Primeiro subtópico, dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, do 18 ao 25. Posteriormente, José só
se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24, versículo 25. Segundo subtópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simeão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6, versículo 3. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículo de 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Resumo do tópico 1. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Nós temos aqui agora, prosseguindo, o segundo tópico, o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Segundo subtópico, a infância de Jesus, após nascer em Belém da Judéia. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5, Miqueias capítulo 5, versículo 1 e 2. Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava, de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 13, versículo 14, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus 2, 20 e 21. Terceiro subtópico, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas 2, 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Ainda
A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17, também capítulo 34, versículo 23, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Toda a celebração durante 7 dias, e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Quarto subtópico, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já tinha morrido. Marcos 6, 3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo, reuniu seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. O resumo do tópico 2. A criação de Jesus passou pela sua infância e adolescência e juventude. Prosseguindo o terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Primeiro subtópico, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu recebia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com seu pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes da estatura. Lucas 2, 52. Segundo subtópico, crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpinteiro. Marcos 6, de 1 a 3. Terceiro subtópico, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor
se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Quarto subtópico, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar a predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas 2,51. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos. No resumo do tópico 3, o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Conclusão: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente, atencioso, aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social de nossos filhos. Queridos, muito obrigado. Peço para você curtir, compartilhar, deixe aqui também seu comentário. Não esqueça também de estar inscrevendo no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Quero despedir de você como Moisés despediu o povo lá no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, querido.